Vai ler. Primeiramente, boa noite a todos. Senhor secretário, queira, por favor, nos informar se há quórum para os trabalhos do... Acordo, senhor presidente. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberto aos trabalhos a 10ª sessão ordinária da legislatura de 2020. Senhor secretário, queira, por favor, proceder à leitura da atas da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Riversul, realizada em 1º de junho de 2020. Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, às 20 horas, realizou na sala de sessões da Câmara Municipal de Riversul a 9ª sessão ordinária do ano legislativo de 2020. Presente os seguintes vereadores: Agnaldo Eneu Fernandes Armelim, Amarildo Martírio Quirino, Edson Antônio Ricardo, Israel Matheus de Almeida, Jean Carlos Simões Vieira, João Carlos Almeida Campos, Luiz Carlos de Almeida, Osni Correia Machado e Regiane Marcela Seco. Abrindo os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que verificasse o quórum para início dos trabalhos, tendo sido informado que havia quórum regimental, conforme o registro de presença no livro próprio. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a leitura das atas das sessões anteriores, as quais foram colocadas em discussão e posterior votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes e assinado pelos membros integrantes da mesa. Após o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou do seguinte projeto de lei número 003/2020 do Executivo, quando o senhor secretário informou que iria dispensar a leitura do projeto de lei número 005/2020, LDO, do Executivo, por motivo do mesmo ser longo e que todos têm cópias e será realizada audiência pública sobre o assunto. Projeto de lei legislativo 002/2020 do vereador Israel Matheus de Almeida. Como não havia mais material do expediente, o senhor presidente passou ao uso da tribuna. Usou a palavra o vereador Luiz Carlos de Almeida, que saudou a todos os presentes, agradeceu primeiramente a Deus e em seguida solicitou que seja oficiado ao Executivo para que nos envie as respostas que foram solicitadas na sessão de 18 de março de 2020, uma vez que ainda não foi respondido, informando também a previsão de quando será respondido. Também que os vereadores se esforçaram de alguma forma para que ocorresse a contratação de pessoal para trabalhar na construção do presídio. Parabenizou os responsáveis da empresa pelas contratações. Comentou também a respeito da reunião que houve sobre a fixação do subsídio para os agentes políticos, que não era favorável baixar somente o subsídio do vereador. Se fosse para baixar, teria que baixar de todos, pois não é justo, e se tem vereador achando que ganha muito, é só doar a parte do seu salário, e que muitas vezes o vereador que usa de alguma forma parte do salário em benefício das pessoas mais necessitadas. Também que tem vereador que vem somente para receber e outros trabalham. Também que deveria existir mais ética nas campanhas eleitorais e não se eleger comprando votos, seja em qualquer uma das esferas, e que o vereador que tem caráter e permanecer firme em suas convicções. Como não havia mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra, foi encerrado o expediente, foi dado o início da ordem do dia. Após o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à verificação de presença para efeito do quórum para a deliberação. Havendo quórum, o senhor presidente informou que estava enviando para as comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento, obras, serviços públicos, água, indústria, comércio e turismo, os projetos de lei número 03/05/2020 do Executivo e projeto de lei legislativo número 02/2020, para que as mesmas deem seu parecer dentro do prazo legal. Como não havia mais matéria para ser deliberada, o senhor presidente franqueou a palavra para a explicação. Pessoal, aos vereadores que assim desejassem. Usou da palavra o vereador Agnaldo Eneu Fernandes Armelim, que saudou a todos os presentes e em seguida requereu verbalmente para que seja oficiado ao Executivo para que nos envie comprovantes de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro, março e abril de 2020, feito às empresas de transporte do setor de educação GMA, Shirley Antônio Macan e Roberto Almeida Sobrinho, com relatório dos KMs rodados. Nos envie cópias dos termos aditivos dos contratos de 2019 elaborado com as empresas citadas anteriormente. Nos envie documento demonstrando porque não estão levando pacientes com consulta agendadas no AME de Itapeva, o qual foi aprovado por 8 votos a favor e 1 voto contra, sendo
contra o vereador Amarildo Martírio Quirino. Comentou também a respeito do salário de vereador, que tem que ser explicado, pois houve divulgação de baixar o salário, também que não é contra o funcionário receber salários mais vantagens, é contra o funcionário receber altas quantias todo ano, enquanto os outros ficam muitas vezes querendo receber benefícios tais como férias, licença-prêmio, entre outros. Em seguida, usou da palavra o vereador Amarildo Martírio Quirino, que saudou a todos os presentes, e em seguida comentou a respeito do projeto de lei de repasse transporte escolar, onde os vereadores Luiz Carlos, Aguinaldo e Osni foram contra, os demais vereadores foram favoráveis. Após usou da palavra o vereador Osni Corrêa Machado, que saudou a todos os presentes, e em seguida comentou que não foi contra o projeto de lei de repasse de transporte escolar, que não chegou nem a ser colocado em votação, pois obteve parecer contrário da comissão envolvida, e que o vereador Amarildo deve ter se equivocado, pois não faz parte da comissão que votou pelo arquivamento. Comentou também a respeito de baixar salário do vereador, pois tem suas ideias e convicções, também que não é a favor de baixar salário de secretário que tem seus deveres e obrigações e faz jus ao salário recebido. Parabenizou ao senhor prefeito pelo bom trabalho realizado na estrada de acesso à propriedade do senhor Oride e que tal serviço seja estendido ao município inteiro. Agradeceu mais uma vez aos ex-deputados Jorge Tadeu Mudalém e José Olímpio pela liberação de verbas que revertem em benefícios da população riversulense. Após usou da palavra o vereador Luiz Carlos Almeida, que comentou que o vereador Amarildo estava equivocado, pois o vereador Osni não fazia parte da comissão que votou pelo arquivamento do projeto, e que referido projeto de lei obteve voto contrário da comissão, porque a documentação que foi pedida e exigida da prefeitura não veio corretamente. Como não havia mais ninguém para fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e em seguida, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual foi extraída esta ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros integrantes da mesa. A ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Riversul, realizada em 1 de junho de 2020. É o primeiro dia do mês de junho de 2020, às 20h30, realizou-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Riversul a 5ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2020. Presente os seguintes vereadores: Aguinaldo Ineu Fernandes Amerlim, Amarildo Martírio Quirino, Edson Antônio Ricardo, Israel Matheus de Almeida, Jean Carlos Simões Vieira, João Carlos Almeida Campos, Luiz Carlos Almeida, Osni Corrêa Machado e Regiane Marcela Seco. Abrindo os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que verificasse o quórum para início da sessão, tendo sido informado que havia quórum regimental, conforme registro no livro de presença, no livro próprio. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a verificação de presença para efeito do quórum para deliberação. Havendo quórum, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da pauta da ordem do dia, que constou o seguinte projeto de lei legislativo, número 03 e 04/2020 e projeto de resolução 01/2020 da mesa diretora. Após o senhor presidente informou que a sessão estava suspensa para que comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento desse seu parecer a respeito dos referidos projeto de lei do Legislativo e projeto de resolução. Retomados os trabalhos, o senhor presidente informou que as comissões se manifestaram favoravelmente à apresentação em plenário para deliberação dos referidos projetos de lei legislativo e projeto de resolução. Após foi colocado em discussão e posterior votação o projeto de lei legislativo número 03/2020 do Legislativo que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Riversul para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências, o qual foi aprovado por 6 votos a favor e 3 votos contra, sendo contra os vereadores Aguinaldo Ineu Fernandes Armelim, João Carlos Almeida Campo e Luiz Carlos de Almeida. Em seguida, foi colocado em discussão e posterior votação o projeto de lei legislativo número 04/2020 do Legislativo, que fixa os subsídios dos secretários municipais ou equivalentes para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências.
o qual foi aprovado por 7 votos a favor e 2 votos contra, sendo contra os vereadores Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin e Luiz Carlos de Almeida. Após foi colocado em discussão e posterior votação o projeto de resolução número 01/2020 do Legislativo, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Usaram da palavra os vereadores Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin, Amarildo Martírio Quirino, Edson Antônio Ricardo, Luiz Carlos de Almeida e Osni Corrêa Machado, chegando-se ao seguinte resultado: 5 votos a favor e 4 votos contra, sendo contra os vereadores Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin, João Carlos Almeida Campos, Luiz Carlos de Almeida e Osni Corrêa Machado, portanto não atingindo o quórum necessário para a sua aprovação ou a sua rejeição, como determina o artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Verde do Sul. Tendo o presidente informado ao plenário que mantém o valor atual, não havendo mais matéria para deliberação, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual foi extraída esta ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros integrantes da mesa. Terminou? Está em discussão os termos em que foram da ata que foram redigida a ata da sessão anterior. Está em discussão, está em votação. Quem for favorável permaneça como estão, quem for contra que se levante. Aprovado por unanimidade. Determina o senhor secretário que proceda à leitura do material do expediente. Requerimento número 0003/2020. Requer ouvir o plenário nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito para que estude a possibilidade da isenção do ITBI aos agricultores do município de Rio Verde do Sul, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, Banco da Terra. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tal reivindicação se faz necessária tendo em vista a concessão da isenção do ITBI aos proprietários de imóveis do assentamento Banco da Terra, Campo Alegre de Rio Verde do Sul, com 23 famílias no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário, objeto de contratos de financiamento junto ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária, FTRA, beneficiando os produtores desse importante programa de política pública, visando a finalização desse processo de regularização dos imóveis junto aos adquirentes dos lotes do presente assentamento. E para tanto encaminha-se minuta de projeto de lei para que o Executivo elabore e encaminhe para esta Casa de Leis respectivo para apreciação dos demais colegas. Câmara Municipal de Rio Verde do Sul, em 5 de junho de 2020, Israel Matheus de Almeida.
Indicação número 11/2020. Indica o ouvido plenário nos termos regimentais seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente da prefeitura para que tome providências de manutenção das estradas dos senhores Roberto Seco e Antônio Barra, colocando pedras. Justificativa. Senhor prefeito, tal reivindicação se faz necessária, vez que as estradas que dão acesso às propriedades do senhor Roberto e Antônio Barra estão em má conservação, os quais estão com enorme dificuldade de escoarem a produção de leite. Câmara Municipal de Rio Verde do Sul, em 10 de junho de 2020, Edson Antônio Ricardo. É o que continha o material do expediente, senhor presidente. As indicações que acabaram de ser lidas serão encaminhadas ao Executivo. Passamos ao uso da tribuna. Pelos vereadores inscritos, senhor secretário, queira nos informar se há vereador inscrito para o uso da tribuna. Se houver, qual o primeiro inscrito? Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Encerrando o tempo destinado do expediente, solicito ao senhor secretário que nos informe após chamada quantos senhor vereadores se acham presentes nesta Casa de Lei. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin. Presente. Amarildo Martírio Quirino. Ausente. Edson Antônio Ricardo. Presente. Israel Matheus de Almeida. Presente. Jean Carlos Simões Vieira. Presente. João Carlos Almeida Campos. Presente. Luiz Carlos de Almeida presente. Osni Correia Machado. Presente. Regiane Marcela Seco. Presente. Senhor presidente, estão presentes 8 vereadores. Está ok. Havendo quórum regimental, passamos aos trabalhos da ordem do dia. Senhor secretário, queira, por favor, proceder à leitura da ordem do dia. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin, vereador, ao final assinado, apresenta nos termos regimentais em seguinte emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei número 003/2020, que altera o inciso e cria altera o inciso 7 e cria o inciso 8. Ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 003/2020. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 7 e cria o inciso 8 ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 003/2020, que passa a ter a seguinte redação: fica proibido o cultivo de hortaliças que possam ser usados na alimentação humana. Fica permitido o cultivo de grãos, cereais e a criação de animais de pequeno e grande porte. Câmara Municipal de Rio Verde do Sul, em 10 de junho de 2020, Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin. Justificativa. A emenda, ora apresentada, justifica-se tendo em vista que os proprietários em torno do terreno precisam do espaço para a criação de animais e plantio de cereais. Contamos com o apoio dos colegas na aprovação dessa emenda. Câmara Municipal de Rio Verde do Sul, em 10 de junho de 2020, Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin. Está em discussão a emenda número 1 ao projeto de lei número 3, que altera o inciso 7 e cria o inciso 8 ao parágrafo 1 do artigo 1 do projeto de lei número 3. Está em votação. O senhor secretário fará chamada. Sim. Boa noite a todos. Eu gostaria que nós, vereadores aqui, acompanhássemos nessa emenda, porque eu acho que é muito importante, né? Tanto para o município quanto para o proprietário, porque esse projeto chegou para nós, mas também não temos hoje a localidade pelo projeto, aonde que vai ser esse lixão, se realmente é aonde está ou aonde está programado para ser. Então, eu achei, se pela medida, eu achei ela meio exagerada, 100 metros de cada lado,
pode tomar muita área de terra do proprietário. E aí, se for um sítio pequeno, pode, né, dar um foco muito grande pelo proprietário, fazer falta para ele esse pedaço. E conto com a força de vocês aí para nós aprovar isso aí. Muito obrigado. Está em discussão. O senhor secretário fará a chamada e os senhores vereadores se manifestarão se favorável ou contra. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelim. Favorável. Amarildo Martírio Quirino. Edson Antônio Ricardo. Favorável. Israel Matheus de Almeida. Favorável. Jean Carlos Simões Vieira. Favorável. João Carlos Almeida Campos. Favorável. Luiz Carlos de Almeida, favorável. Osni Corrêa Machado. Favorável. Regiane Marcela Seco. Favorável. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 3 de 2020, já emendado, que dispõe sobre restrição ao uso da ocupação do solo em torno de empreendimentos ou áreas contaminadas e da outras providências. Está em votação. O senhor secretário fará a chamada e os senhores vereadores manifestarão se favorável ou contra. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelim. Favorável. Amarildo Martírio Quirino. Edson Antônio Ricardo. Favorável. Israel Matheus de Almeida. Favorável. Jean Carlos Simões Vieira. Favorável. João Carlos Almeida Campos. Favorável. Luiz Carlos de Almeida, favorável. Osni Corrêa Machado. Favorável. Regiane Marcela Seco. Favorável. Foi aprovado por unanimidade o projeto 003. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 2, que dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pela concessionária de Serviço Municipal de Abastecimento de Água Sabesp, de válvula de retenção e de ar eliminadores de ar para idômetros a todos aos imóveis comerciais, residenciais, industriais do município de Rio Verde Sul, na outras providências. Está em votação. O senhor secretário fará a chamada e os senhores vereadores se manifestarão se favorável ou contra. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelim. Favorável. Amarildo Martírio Quirino. Edson Antônio Ricardo. Favorável. Israel Matheus de Almeida. Favorável. Jean Carlos Simões Vieira. Favorável. João Carlos Almeida Campos. Contra. Luiz Carlos de Almeida, favorável. Osni Corrêa Machado. Favorável. Regiane Marcela Seco. Favorável. Aprovado por 7 favorável e 1 contra. Está em discussão o requerimento número 3 de 2020 do vereador Israel Matheus de Almeida, que solicita aos executivos a possibilidade de isenção de ITBI aos agricultores do município de Rio Verde Sul, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, Banco da Terra. Está em votação. O senhor secretário fará a chamada e os senhores vereadores se manifestarão se favorável ou contra. Aguinaldo Irineu Fernandes Armelim. Amarildo Martírio Quirino. Edson Antônio Ricardo. Favorável. Israel Matheus de Almeida. Favorável. Jean Carlos Simões Vieira. Favorável. João Carlos Almeida Campos. Favorável. Luiz Carlos de Almeida, favorável. Osni Corrêa Machado. Favorável. Regiane Marcela Seco. Favorável. Aprovado por unanimidade o requerimento. Senhor secretário, queira nos informar se há mais alguma matéria a ser deliberada? Caso haja, por favor, proceder sua leitura.
Não há mais matéria para deliberação, senhor presidente. Encerrando a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. O vereador que queira fazer o uso da palavra poderá solicitar por 5 minutos em qualquer parte. Senhor presidente, eu gostaria que transformasse um requerimento para a gente a respeito dos pedidos nossos aqui da casa, de todos os vereadores, para que o executivo responda para nós, os atrasados que estão lá, em 48 horas para nós. Fazer esse pedido para quê? Para muito atrasado. Quer que transforme em requerimento, senhor presidente, senhor vereador? Em 48 horas, esse requerimento. Está em discussão, está em votação. Quem for favorável permaneça como estão, quem for contra que se levante. Aprovado por 7 favoráveis e 1 contra. Continua a palavra livre para a explicação pessoal. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria que fosse oficiado ao deputado federal Ricardo Izar, agradecendo a liberação de verba no valor de R$50 mil, que vai ser usado no custeio na saúde para aquisição de remédio. É um agradecimento para o deputado, né? Será encaminhado, senhor vereador. Continua a palavra livre para a explicação pessoal. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado ao executivo, para que fosse encaminhado ao setor de obras, a respeito da última rua do bairro Santo Antônio. O pessoal está reclamando lá, principalmente esses dias que foi dia de chuva, ficou bastante alagado lá, então que fosse passada a máquina e feito um escoamento dessa água da chuva para não estar criando esse transtorno para o pessoal lá que trafega por lá, tem carro, e às vezes não tem mesmo para sair a pé, que é mais difícil ainda, então que tome essa providência de dar uma arrumada lá, ou se possível até jogar uma pedra, mas só da máquina passar e fazer a terraplanagem corretamente na lateral, a água já é escoada naturalmente, que fosse encaminhado, e também que fosse encaminhado ao setor de obra para que a máquina, se possível, jogasse um pouco de pedra. Na estrada ali que vai para o sítio do Djalma Braila, tem 2 locais ali que está bem difícil ali, principalmente no dia que estava de chuva, estava até batendo o kart do carro nos lugares mais baixos, e tem uma parte da água assim que o terreno de baixo não tem escoamento da água, tem para onde sair, só que está alto, então que a máquina fosse lá e fizesse escoamento de água também dali, porque é tão simples e facilita bastante para o pessoal ali que trafega por aquele local. Desde já, muito obrigado e boa noite. Suas indicações serão encaminhadas para o executivo, o vereador Luiz Carlos. Continua a palavra livre para a explicação pessoal. Boa noite, excelentíssimo presidente dessa casa, os novos colegas vereadores. Gostaria que fosse encaminhado ao executivo uma indicação, senhor presidente, para que fizesse manutenção em todas as estradas rurais, né? Haja visto que agora é momento que não é chuvoso e próximos meses aí começa a chover, aí já fica difícil de trabalhar. Então gostaria que fosse encaminhado ao executivo. E gostaria também, senhor presidente, que Vossa Excelência tomasse providência a respeito de vereadores que vêm bêbado na sessão e faltam com respeito. Eu acho que essa casa aqui precisa ter mais respeito, né? Eu acho que, não sei que os nobres vereadores concordam, mas se a pessoa vem bêbado aqui, eu acho que não deve nem deixar entrar. Entendeu? Se o senhor me permite, nós, na sessão passada, né, veio um vereador bêbado, até na verdade, confirmado. A gente já está dando uma advertência, já foi tomada providência, dada uma advertência para ele que não torne mais em outra. Eu acho que então, não só uma simples advertência, mas, né, lá embaixo já ele me desacatou, chegou aqui e falou besteira para o nobre vereador. Sim. Eu acho que devia tomar uma providência sobre isso, porque se ele quer fazer bagunça, vai fazer lá na casa dele. Eu acho que aqui é lugar de respeito. Sim. E cada um tem opinião, mas cada um sabe respeitar os outros. Agora, ele está achando que só porque ele bebe aquilo vai pintar e bordar, então gostaria que Vossa Excelência tomasse providência e, de repente, arrancasse de dentro da sessão, porque tem poder para isso, né? Eu acho que tem que ter respeito aqui. A partir, se você me permite, a partir desse momento nós já foi dada uma advertência, eu tomei a minha decisão que o dia que ele chegar alterado aqui, vamos falar bêbado, ele não vai entrar na sessão. Eu aí agradeço aí
amado, porque ninguém de nós assim somos perfeitos, mas a atitude que ele tomou, eu acho que não tem, eu acho que não deve nem ter uma segunda chance. Você está Ele tem que completamente, respeitar, tá né? completamente E certo. e gostaria também de pedir, Vossa Excelência, que melhorasse o som aqui da gravação aqui, pelo menos quando a gente vai estar um chiado, né? E também não cortasse a filmagem igual cortou ele falando besteira, que soltasse aí para os outros saber quem é o vereador que está aqui, né? Sim. Então gostaria que não cortasse. Se é para a população assistir a sessão, Aquela hora, vereador, estava suspensa a mas sessão. teve uma hora que ele falou besteira aqui, não estava não. Hã? Olha, ele... Nós foi suspenso para... Não, tudo bem, mas eu gostaria aí, né, que tomasse cuidado com você e não deixasse mais acontecer. Mas né? pode ficar ciente, vereador, que Não eu... sei, eu estou falando aqui, não sei se os vereadores concordam, mas é muita baixaria, né, para um vereador vir aqui representar a população e nós ficar aceitando esse tipo de baixaria aqui na frente de todos nós aqui. Como eu falei, ninguém de nós é perfeito, mas isso acho que não tem perdão e não tem segunda chance, pelo menos no meu ver. Sim. né? Mas pode ficar ciente que eu já tomei a minha decisão, que ele não, a partir daquele dia da sessão que passou, eu já tomei a minha decisão que ele, se ele chegar embriagado, bêbado aqui, não vai ser, ele vai ter que voltar para casa. Agradeço Tá aí bom? pela atitude, boa noite a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Continua a palavra ali para a explicação pessoal. Boa noite a todos. Eu gostaria de informar a população, senhor presidente, eu tenho um ofício em mãos da deputada estadual Márcia Lia, no qual consta, ela nos informa sobre o pagamento de emenda parlamentar no valor de 100 mil para aquisição de veículos para transporte de paciente na área da saúde para o município de Riversul. E eu gostaria também, senhor presidente, que fosse encaminhado para a deputada Márcia Lia um ofício de agradecimento por mais essa emenda que ela vem aí nos ajudando. No ano passado, a gente já recebeu um veículo no valor de 50 mil, e esse ano são mais 100 mil para aquisição de transporte para a saúde. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício de agradecimento. Será encaminhado seu ofício de agradecimento, Regiane. Continua a palavra ali para a explicação pessoal. Não havendo mais interessado, agradeço a presença de todos, dando graças a Deus, declaro encerrada a sessão. Senhor vereador, eu preciso esclarecer algumas coisas.